Então, nós temos a honra hoje de começar o Cinemação com o público, né, que acompanha o projeto e com os nossos convidados e convidadas, né, a Cauana, nossas colegas Cauana e Isabel, a Cauana do campus avançado Uruguaiana, a Isabel do campus São Borja, e o aluno, né, estudante do IFAR, do campus Uruguaiana, o Matheus, que é bolsista do projeto que a Cauana está conduzindo, levando lá em Uruguaiana, né? E eles vão nos contar hoje como que isso acontece, quais são essas discussões que vêm sendo produzidas por lá, e o que é esse efeito Wakanda que a gente vai poder se apropriar hoje, né? Porque eu acho que não é só comigo, mas a gente está talvez seja esse um dos propósitos, uma das intenções, a gente fica num desconforto, né? Quando essas provocações elas chegam, elas nos tiram do lugar e é exatamente isso que a gente quer, né? Desacomodar, tirar do lugar, fazer provocações e pensar. Né? Que efeito Wakanda é esse? Do que se trata? O que esse universo vem nos apresentar e o que às vezes está tão perto de nós que a gente não percebe, né? Eu passo o espaço de fala para o grupo, né, para o Matheus e para as meninas, e que vocês podem se organizar da melhor maneira, que esse espaço de fala é de vocês, fiquem bem à vontade, sintam-se à vontade, é uma grande alegria, né, poder compartilhar, que esse momento nos aproxima, toda essa cultura da fronteira que chega para nós aqui na região central, que com a pandemia a gente consegue aproximar, discutir, dialogar, né? Eu tenho um material para apresentar aqui de vocês e fico à disposição quando vocês me avisarem, eu já apresento, tá bom? Agora é com vocês. Bem-vindos. Boa tarde, colegas, alunos, né, comunidade. Eu já estive aqui no outro encontro, né, que a gente olhou o papel e o mar, sobre a Carolina Maria de Jesus e o Almirante Negro, né, e aí recebi o convite para vir novamente aqui. Aí eu chamei a minha colega Cauana, e eu exploro ela, né, a gente tem que se ajudar coletivamente, né, Cauana, e ela trouxe o Matheus, que está fazendo esse trabalho, que está um pouquinho parado, né, com a pandemia e tudo, mas a ideia é continuar, né? Esse foi um primeiro, assim como é o Cinemação, né? Teve que se adaptar a toda a situação, né? Eu vou começar falando um pouquinho da história do cinema e alguns conceitos do que seria o cinema negro, né? O cinema preto. Que inclusive está com propaganda em canais de assinatura pago, né? O Cinema Negro, esse mês que as pessoas lembram mais. Não deveria ser só esse mês, mas a gente ocupa o espaço para poder ficar dialogando e, como disse a Eliane, não ser um assunto cômodo. A luta antirracista, né? Ela tem que ser desconfortável, né? Se for tudo bem, é porque está faltando as provocações e os tensionamentos. Então, espero que vocês gostem, né? A gente fez uma apresentação, nada muito longo, né? Porque a gente quer ouvir também de vocês. Mas, para começar, para ter uma ideia, e depois a gente passa os materiais, né? Se puder passar, Eliane. Apresento agora, então? Sim. Para a gente se localizar, né? No que seria o então efeito Wakanda, né? Como chegamos até aqui. Sempre na luta, né? Todas as conquistas negras, elas são pela luta, nada é dado. E aí tem um pouquinho de situações dos Estados Unidos, que é a capital do cinema, né? E do Brasil. A gente vai fazer alguns comparativos, né? Pode passar, Eliane.
Essa é uma pesquisa, né, que foi feita no cinema de 2007 a 2014 só, sobre os filmes com maior bilheteria no mundo. E ali tem a classificação dos personagens, né? Brancos, negros, asiáticos, hispânicos e outros, né? O vermelhinho ali são os personagens brancos. Vocês devem estar acompanhando que o Oscar, a partir de 2025, ele vai ter uma cota para as produções serem indicadas. É 2025. É uma cota mínima, né? Mas eles, pela pressão dos artistas e dos trabalhadores no cinema, né? Roteirista, maquiagem, toda a equipe, né? Porque é assombroso a diferença, mesmo para os Estados Unidos, que tem cerca de 14% da população afrodescendente, né? E 25% de hispânicos e latinos. Então, vai ter uma cota que não vai ser só para negros, né? Vai ser uma cota para as outras etnias, diversidade, mulheres. Pode passar, Eliane. No Brasil, não tem uma pesquisa só de cinema. Então, tem essa de novelas. Né? De 2007 a 2014 eles fizeram. 95, né? Ali, a 2014, eles fizeram esse comparativo, né? O cinema brasileiro de 2002 a 2014, 80% dos realizadores, roteiristas, diretores, autores são brancos e homens. 14% são mulheres brancas. 2% homens negros e nenhuma mulher negra de 2002 a 2014. Né? E quanto aos personagens, a mesma coisa. Os personagens principais da trama do cinema brasileiro. 65% branca, 18% preta, 14% parda, 2% não identificada e 1% indígena ou amarelo. Um pouquinho dessa desproporção está dentro do que é a sociedade, né? E aí eu trago um conceito que não é unânime, né? Mas foi o que a gente mais entendeu como aplicável a cinema negro no Brasil. Ele é um ato político de combate ao racismo. Ele não é um gênero. Ele abarca a pluralidade, a diferença em seus conjuntos estéticos, éticos e políticos. Ou seja, o cinema negro é plural, assim como a cultura negra. Não adianta ter só os personagens e toda a equipe técnica negra se o tema não fizer esse tensionamento, essas provocações, né? E também, e aí eu trago a questão de uma série, não é cinema, né? Se vocês acompanharam a série da Marielle Franco, que a Globoplay está produzindo, né? Onde o diretor e a idealizadora são brancos. Aí houve nas redes sociais, né? Houve uma denúncia, uma provocação, eles chamaram um grupo de roteiristas, mas os roteiristas negros tinham que se adaptar ainda ao discurso deles. E aí todos os roteiristas se demitiram em conjunto, né, num manifesto. Novamente eles contrataram outra roteirista que diz que terá liberdade. Porque a visão do branco com o negro, ela sempre vai ser estereotipada. Principalmente na questão do tensionamento, né? E aí, no próximo slide, tem o primeiro filme totalmente negro no mundo registrado, né? Que se tem conhecimento é esse. O autor, a história toda, ela é por pessoas negras. The Homestead, não sei se é esse o nome, de 1919. Ele é uma provocação, foi um filme mudo de 20 minutos.
O autor faz uma história de romance em que um homem negro tem que se casar e tem a filha do pastor negro e ele se apaixona por uma moça supostamente branca. Um filme mudo de 20 minutos, né? É difícil se aprofundar em temas, mas ele é baseado numa novela que saía mensalmente num jornal dedicado ao público negro dos Estados Unidos. E aí tem as questões do outro, da menina que ele se apaixona e o pai dela serem de cor clara, né? E que depois ele vai descobrir que são descendentes de negros, né? Que utilizam a falta da cor do preto para conseguir viver na sociedade americana da época, né? E ele faz um questionamento, eles eram aceitáveis na sociedade dentro da novela, mas nada também muito aprofundado, porque era 1900 e pouco, né? E ele faz uma crítica à formação dos Estados Unidos, né? Em 1915, teve o filme O Nascimento de uma Nação, idealizado pela Ku Klux Klan, que até aparece no filme Infiltrado da Klan, mais atualmente, né? Esse filme, ele coloca os negros, os brancos se pintaram, fizeram blackface, e esse filme, olha o nome, né? O Nascimento de uma Nação, ele foi muito divulgado, inclusive na Casa Branca, né? E um presidente da época disse que era a história sendo apresentada em forma de arte, né? E esse autor negro do filme de 1919, ele coloca em questão isso, tá? E nós na nação, né? Foi um filme que ele foi subsidiado por brancos sem saber que estavam fazendo isso. O diretor e roteirista, ele tinha negócios, ele alugava prédios na cidade, na maioria para pessoas brancas. Ele utilizava um testa de ferro para as cobranças, e então esse dinheiro dos aluguéis que foi usado para fazer esse filme. Pode passar, Helena. Aí no próximo ali tem as datas, ó. O The Homestead, quem sabe inglês aí fica melhor, né? Do Oscar Micheaux. Ele é o primeiro considerado no mundo por um ator e todo o casting de negros. Depois, em 1963, Boron Sarré é o primeiro filme na África feito por um africano negro. O Osmane Sembene, ele fez uma gravação, também é um curta-metragem, 40 minutos, de um carroceiro no Senegal. E aí ele vai atrás, vai contando histórias de quem pede carona, quem se utiliza do trabalho do carroceiro. O filme foi premiado na Europa e o Osmani conseguiu fazer outros filmes. Antes disso, alguns diretores e roteiristas brancos, africanos brancos, tinham feito alguns filmes, nada comercialmente, né? No Brasil, em 1973, Alma no Olho é considerado o primeiro filme totalmente realizado por pessoas negras. O Zósimo Bulbul, ele é o ator que faz o Almirante Negro no curta-metragem que a gente viu, do Papel e o Mar, aquele senhorzinho. O Zósimo Bulbul tem mais de 30 filmes idealizados por ele. Ele tem muito mais que ele participou. Ali eu coloquei o vídeo que está gratuitamente na internet, vocês conseguem ver. Depois vocês mandam para o pessoal aí. E só em 1991, uma mulher negra conseguiu colocar um filme nos cinemas para ser distribuído de forma comercial. Julie Dash. Mulheres já fizeram, assim como no Brasil tem, mas é para festivais, curta-metragem, mostra sem custo, né?
para divulgar o trabalho, mas a primeira que teve o seu trabalho comercialmente distribuído foi a Julie Dash, em 91. Vocês conseguem ver que são quase 100 anos do primeira tentativa até uma mulher poder ter essa chance, né? Mais de 50 anos para o Brasil. A gente entende toda a realidade, né? E hoje, de 73 até hoje, lá se vão mais quase 50 anos e ainda a gente não tem uma tradição do cinema negro, né? A gente tem alguns que, por algum motivo, não são distribuídos comercialmente ou hoje no streaming, né? Antigamente, os cinemas, a questão de custo, mas hoje é bem mais fácil apresentar as produções. Fácil não, né? Nunca é, mas tem mais canais para distribuir cinema e mesmo assim a gente vê pouca coisa, né? Ali eu coloquei as referências. Pode passar, Helena. Esse aqui é um livro que veio para as bibliotecas em 2013. Ele é do Programa Nacional de Biblioteca na Escola. Deve ter no IF ou nas outras. Eu encontrei ele numa caixinha. Ele vem uma para o professor e uma para a biblioteca. Nós tínhamos os dois numa caixinha. Não houve interesse, a gente pegou essa caixinha, colocou na sala para ver se algum professor não houve interesse na época. E aí, eles estão na biblioteca, lá em São Borja. Esse livro tem o volume 1 e 2. Ele apresenta os filmes com uma forma de trabalhar na sala de aula. Ele apresenta a aula completinha, né? Tem filmes nacionais e estrangeiros. Ali tem uma bela lista, um melhor que o outro. Quem tiver a chance de ir lá olhar na... Agora a biblioteca está fechada, mas são filmes que tem no YouTube, alguns no streaming. Tem alguns bem difíceis de achar. Um Grito de Liberdade ali, por exemplo, ele é um filme bem difícil e é um filme muito bonito. Ele apresenta cenas, ele foi premiado até porque as cenas fictícias se assemelham muito à realidade, né? E são personagens desconhecidos. Se alguém ouviu falar no Steve Biko, ele foi predecessor do Mandela. E muita gente não conhece a luta dele, né? Dos brasileiros, a gente tem também o Quanto Vale ou É Por Quilo, que é uma crítica a algumas organizações e principalmente à sociedade, né? Com o antirracismo de conveniência, né? Então são provocações e é um livro, são dois livros bem interessantes para trabalhar. Ele faz parte da Lei 10.639, faz parte dos materiais para auxiliar, né, no desenvolvimento da lei. Mas do cinema ele é um dos poucos que tem com tanta diversidade de filmes ali. Tem infantis, tem adultos, drama, comédia. Pode passar, Helena. Não, esse. E o que seria o efeito Wakanda, né? Tudo é muito trabalhado, muito difícil. Vocês conseguem ver de 50 anos para ter pequenas mudanças, né? E aí vem o Pantera Negra, um show, né? O primeiro filme de super-herói a ser indicado para o Oscar. O Oscar ainda é o termômetro, né, do cinema mundial. Ter uma indicação já é uma premiação para qualquer filme, né? E ele trabalha todo o cuidado com que ele foi feito. O Matheus depois vai explicar, falar um pouquinho também do projeto, né? Ele não fala de uma África, é importante ressaltar isso. Inclusive a língua falada em Wakanda, o próprio nome Wakanda, ele não tem, que se saiba, em uma língua africana. Ele é algumas misturas, alguns conceitos que encontram no Xhosa, no Swahili, né? Eles fizeram uma grande mistura, mas com muito respeito. Uma salada de fruta
até porque eles não queriam identificar com um país específico da África, né? Todas as tribos, cada uma é identificada com uma região. As Dora Milaje, os outros guerreiros, né? O próprio Kimoger, as marcas dele no corpo, né? Que levou ao delírio as meninas e as não tão meninas, né? Na luta sem camisa, né? Mas tudo aquilo tem um significado. Os próprios nomes, né? O Zuri, a Shuri, o Zuri que é o papel do que tem a lança ali, ele quer dizer homem gentil em Swahili, a palavra. O Akanda, eles falam que pode ser Kanda, Mukambo no Yorubá, né? Mas são várias línguas que utilizam o Ka, o Kambo, como, como coletivo, casa, lar, né? O A no Swahili quer dizer nós. Então, são várias referências, né? A questão da roupa, as falas, a simbologia da união, as moradias que eram em círculo. E o efeito Wakanda que teve foi que não se aceita mais que um diretor branco ou que sejam trocados personagens ou que se coloque o negro como o amigo, o melhor amigo do personagem principal e que é aquele personagem, o melhor amigo, a síndrome do melhor amigo, né? Ele está sempre rodeando o personagem principal, mas ele não tem uma história. E isso era muito colocado, que havia sempre negros na história, com personagens importantes, mas que importância era ela? Eu tirava toda a humanidade, ele era sempre a muleta do personagem principal. Então começa essa discussão que não, que tem que ter todo o respeito, assim como tem pelas histórias do branco, né? Agora tem toda uma discussão do James Bond, como ele sendo um inglês caucasiano, né? Estão extremamente ofendidos da possibilidade de ter uma atriz negra que não vai interpretar o James Bond, ela apenas será da mesma companhia, né? De inteligência. Mas toda uma discussão fervorosa contra aquilo, que não pode tirar o lugar do livro, questão de apropriação cultural, que o autor tem que respeitar o que o autor escreveu. E quando eram personagens negros, esse respeito ficava um pouco de lado, né? Então, pode passar o outro. Eu botei obrigado ali, mas a gente vai continuar, né? E Kwaherini quer dizer muito obrigado em Swahili. A vocês, né? Obrigado a vocês. Eu coloquei o e-mail ali da Cauana e o meu. Eu vou passar para o Matheus falar. Que a gente quer ouvir vocês, né? Obrigado pelo convite, primeiramente, né? E um bom final de tarde para todo mundo. Eu sou aluno do IFAR, campus Uruguaiana. Primeiro começar a falar sobre o projeto. O Wakanda, a história do Wakanda ela surgiu em 66, a primeira vez que apareceu o personagem. Ele apareceu nas histórias em quadrinhos do Quarteto Fantástico. Ele foi criado por Stan Lee e Jacob Kirby. Wakanda, como que a professora Pedro falou, significa família do Kikongo. Wakanda é uma cidade afrofuturista. Ela é bastante destacada na África Oriental e ela é um conjunto de várias tribos. Ela foi a primeira. Desculpa pelo que eu tô nervoso, né? Primeira vez apresentando.
Vou recomeçar, desculpa. Respira e relaxa. Esse espaço é teu, Matheus, fica bem tranquilo. Wakanda é o país do Pantera Negra, que ele é um personagem da Marvel Comics, criado por Stan Lee e Jacob Kirby. A primeira vez da aparição do personagem foi em 66, nos quadrinhos do Quarteto Fantástico. Uma das coisas que dá para notar bastante é que o início do Partido Pantera Negra foi criado em 66, mas em outubro, se não me engano. E tem gente que acha bastante que Pantera Negra foi em homenagem ao Partido dos Panteras Negras ou a tropa militar da Aeronáutica Americana, que também se chamava Panteras Negras, que era uma tropa segregada dos Estados Unidos. É bastante famosa até a tropa, mas ela não tem muitos registros, né? Como era uma tropa segregada e separada do original, então eles sempre mantinham não visibilizada. Acabavam sempre pegando e escondendo aquela tropa e não tendo tantos recursos, sendo que é uma das tropas que mais teve trabalho na Segunda Guerra. Que ela pegou e abateu e ganhou contra os nazistas. O Pantera Negra, quando apareceu nos quadrinhos do Quarteto Fantástico, ele pegou e apareceu para se provar, para mostrar sua inteligência, sua força, quão bom ele era, quão fantástico ele podia ser contra um grupo de 4 pessoas. Um grupo de super-heróis com poderes de visibilidade, super força, fogo, invisibilidade, elasticidade. Do mesmo modo que apareceu nos quadrinhos, ele apareceu na primeira vez nos desenhos, em 2011, nos Avengers. Aparecia bastante no Disney XD. Não sei se vocês olhavam os desenhos. Aí o Wakanda apareceu no mesmo momento, mostrando, no mesmo modo que apareceu no cinema, ela foi contada nos quadrinhos, mas não com tanto vislumbre como no filme. Wakanda, ela está localizada na África Oriental e ela é um conjunto de várias culturas e tribos. Wakanda significa família, em Akikongo. Mas não, ela é inspirada nas pesquisas nas histórias do criador do Tarzan. Eu não esqueci o nome do criador do Tarzan, mas depois eu vejo. E ela é uma cidade afrofuturista. Ela é bastante puxada na estética cultural de várias tribos africanas, misturando a tecnologia, dando um toque mágico, diga-se assim. Ela é como se não tivesse ocorrido a escravidão, como se os negros não tivessem sido retirados de suas terras e a África não fosse tão abusada pela colonização europeia. Toda a sua riqueza foi levada para a Europa, toda a sua cultura, todas as suas obras de arte foram tiradas da terra e foram jogadas num ponto só. O Wakanda é como se tudo tivesse ficado aglomerado só na África. Então ela teve tempo de evoluir, não teve nenhum abuso cultural de outro lugar. Então todo esse movimento ela pegou e foi gerando e se auto-evoluindo. E esse conceito de afrofuturismo é uma parte da filosofia histórica, se vocês forem pesquisar depois. Ele passa bem como se
se nada tivesse acontecido com a África, se ela tivesse se desenvolvido conforme o tempo passasse. E eu acredito, na hora que eu montei com meus pais e a minha irmã esse nome para o projeto, foi a primeira coisa que a gente pensou. Porque... E também se inspirou no filme. Porque, literalmente, foi um marco aquele filme. Não tem outra coisa para dizer. Ele é tão especial, o modo que o Wakanda é apresentado e o Pantera Negra é apresentado pro pessoal que não é tão ligado nos quadrinhos, que literalmente cheguei a se emocionar. Aqui em casa, eu e meu pai, a gente é louco por quadrinho da Marvel. Meu pai, desde criança, é cheio de quadrinhos. Só um momento, peraí. As primeiras vezes que eu fui apresentado pro Pantera Negra foi com o meu pai, com a revista dos Vingadores. Então a gente sempre teve ligado com as coisas. E como a gente trabalha bastante, minha mãe e meu pai trabalham bastante com serviços sociais e trabalhos sociais por causa do movimento negro, então a gente pensou bastante sobre um projeto que pegasse o mesmo enredo do que o filme apresentava. Que o Extensão Wakanda, a gente tirou o nome do filme. Que quando o T'Challa ele conversa com a Shuri, quando eles vão para os Estados Unidos, depois de toda aquela batalha com o Killmonger, lá na montanha de Vibranium. Desculpa, Adamante, eu misturei misturei os universos. Ele pega e fala, não lembro muito bem a fala do Killmonger, mas ele pega e fala que ele queria ser jogado no mar, junto com seus ancestrais. Ele não queria ficar numa terra tão boa e bonita, sendo que seus ancestrais foram levados para fora de suas casas e a maior parte morreu no mar. Aí, depois de tanto T'Challa pensar em um modo para pegar e resolver, ajudar a desenvolver o seu povo, os seus irmãos fora de Wakanda, fora da África, eles vão para os Estados Unidos, de onde o Killmonger é, para ver como que está toda aquela situação. E como a gente pode perceber, praticamente nesse ano ainda por cima, né, toda essa situação com George Floyd nos Estados Unidos, pior ainda aqui no nosso país, onde ocorre bastante isso, de assassinato dos policiais matando negros dentro da favela, da periferia, falando que um guarda-chuva é uma arma. Então, e nada disso é encoberto. Então, o T'Challa vai para os Estados Unidos no finalzinho do filme, nas cenas pós-créditos, e pensa com a Shuri, onde era a casa do Killmonger, que é vamos dizer, um conjunto, de fazer ali o Extensão Wakanda, um local onde ajudariam a população negra a se desenvolver, a pegar e instigar sua mente, trazer mais conforto para elas, no modo de ajuda, de tirar daquela pobreza extrema. Lá eles fariam jogos, brincadeiras, atividades extracurriculares com as pessoas. E daí que eu pensei no nome Extensão Wakanda, porque eu quero pegar e fazer no IFE, não só no IFE, mas na nossa cidade, a mesma coisa. Desenvolver com esse projeto, começando por curta-metragens, instigando as pessoas a procurarem mais, a pesquisarem sobre a cultura afro-brasileira, tudo o que anda acontecendo na nossa sociedade por agora. E eu acho que é isso, a apresentação sobre o Pantera Negra e o Wakanda. Desculpa pelo nervosismo, né? Foi de início só. Obrigada, Matheus. O Matheus, ele é a história do movimento negro de Uruguaiana, né, Matheus? Avós, pais, os avós fundadores, né,
A mãe dele é a presidente do movimento negro. Então ele já nasceu dentro do movimento. Não tem como fugir, né, Matheus? Claro. É verdade, foi maravilhoso, Matheus. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu chamei ele, Matheus, tem que ir comigo lá numa roda de conversa. Ele aceitou. O projeto é bem longo, né, Matheus? Eu estava até preocupado outro dia. E o Matheus está virando produtor aí, né? Ele faz os curtas com imagens e fala, e o site já está pronto também. Eu posso colocar o endereço do site agora no chat. Coloca para o pessoal já ir olhando. E ele vai fazendo vários curtas dentro das temáticas, né? Agora ele está com a temática da educação e das vivências, que ele vai entrevistar psicólogo e mais algumas pessoas, alguns jovens negros em Uruguaiana, né? Essa parte. Então, eu vou contextualizar um pouquinho a representação negra no Brasil, né? Não sei se deu para compartilhar com o pessoal, Eliane, o artigo. Eu fiz algumas anotações do artigo, porque não sou nenhuma estudiosa do cinema, mas a pesquisa ficou bem legal e eu gostei no que eu descobri por aí, né? Porque, como anotado aqui, fica geralmente o pessoal fica mais escondido, né? Os produtores negros ficam mais escondidos, a gente acaba não conhecendo, não é levado para a grande massa. Aí a gente deixou para compartilhar com vocês um artigo intitulado A Representação do Negro em 2 Manifestos do Cinema Brasileiro, que é publicado em 2017, né, dos autores Noel dos Santos Carvalho e Petrônio Domingues. Nesse artigo, eles trazem uma análise de um outro artigo de Orlando Senna, que também é cinegrafista e roteirista, diretor. Foi um artigo publicado em 1979, né? Hoje Orlando Senna está com 80 anos, e nesse artigo ele faz a representação do negro no cinema. Ele divide em 3 fases, né, no cinema brasileiro. Orlando Senna é baiano e ele levou o cinema novo para a Bahia e se propôs a estudar e analisar o protagonismo negro e também os diretores, né? Quem eram essas pessoas, né? Então, ele diz que o cinema brasileiro foi dividido em 3 fases. A primeira fase é a do cinema branco, de 1898 até 1930, que era um modelo europeu que rejeitava totalmente o protagonismo do negro, né? Nem pensar em pessoas negras. A segunda fase, que é o cinema mulato, que se dá após a Revolução de 30, até tem algumas questões, alguns paradigmas raciais, mas o negro, nessa segunda fase, ele considera estereotipado, né? Aqui no Brasil, já tinha, na década de 60, a produtora Atlântida, que era considerada racista e por estereotipar os negros e por tratar como exótico, né? E a terceira fase que o Orlando apresenta é a fase do cinema novo. O cinema novo, ele surgiu na década de 60 por alguns produtores bem conhecidos nossos hoje, né, que é o Cacá Diegues e Glauber Rocha, com preocupações sociais que estavam acontecendo naquela época no país. Eles conseguem enfrentar a ditadura, né, e na época eles eram bem jovens, e eles se perguntam onde está a população negra, né? E aí, ao perceber que estava na favela e que eles não estavam, essa população não estava se vendo na TV, eles começam a produzir filmes onde traz a história do Brasil e aonde essa população começa a se enxergar na década de 60, né? Os filmes deles, alguns que traz ali no artigo, que depois vocês vão ler, que é Aruanda, de 1960, 5 Vezes Favela, de 1962, Ganga Zumba, de 1974, Bahia de Todos os Santos, de 1961, que esses filmes tinham com o tema do subdesenvolvimento, condição social, desigualdade social do país daquela época, né? E esses rapazes, eles faziam crítica já
a essas produtoras, né? Que além da Atlântida, tinha também a Vera Cruz, outra produtora que também não tinha a intenção de representar o negro, também eles consideravam racista, né? E o Orlando, ao fazer essa análise, ele diz que o cinema novo não foi assim um cinema do assunto negro, mas ele entende que deu voz, que deu visibilidade de um certo ponto, né? Ele diz que não foi um cinema de assunto negro porque o discurso da questão racial ficava entre o pobre e o oprimido, né? O papel dessas pessoas era mais entre o camponês, o trabalhador, favelado, o sambista, o nordestino e o migrante. Mas, ao mesmo tempo, era uma oportunidade de estar dando visibilidade, de levar a pessoa negra para a tela, né? E o Orlando Senna diz que também isso melhorou um pouco quando surgem produtores e cineastas negros oriundos da comunidade negra, né? Oriundos dos representantes do povo negro, que, como a Isabel falou mais cedo, os Ozzy Bulbul, Valdir Onofre e Antônio Pitanga, né? Todos negros que no final da década de 70 já tinham seus primeiros filmes, né? Então, o Zósimo é um dos maiores conceituados diretor, roteirista da cinematografia afro-brasileira na década de 60 e 70. Valdir Onofre, ele foi ator em Cinco Vezes Favela, na versão de 62, e Antônio Pitanga é bem conhecido nosso, né, que é o pai da Camila Pitanga, família conceituada de atores na TV, né? Então, a partir disso, começa a ter uma melhora da visibilidade do negro, mas ainda assim se busca, né, um caminho, como a entrevista tem. Agora eu vou apresentar. Isabel, tu vai apresentar para mim ou a Eliane vai apresentar o slide dos produtores e cineastas? Consegue? Se busca ainda a visibilidade, porque como a Renata Martins coloca, o pessoal que é produtor está cansado de ficar atrás das câmeras, né? Querem protagonismo, querem entrar em cena. Então, ainda se busca que isso chegue na grande massa e que também essas produções elas sejam naturalizadas, né? Já está na hora de naturalizar a produção que é do povo negro, né? Conseguiu, Isabel? Não estou vendo. Mas não tem problema. Enquanto a Isabel vai colocando... É que eu ia colocar as fotos. Ele está aparecendo, só coloca no modo apresentação. Ah, que bom que vocês estão vendo. Ele está aparecendo ali. Tá. E daí eu separei uma listinha bem pequena de alguns produtores, cineastas negros, só para a gente tá percebendo que eles estão à nossa volta, né? E talvez a gente não perceba, não tenha um olhar tão atento, né? Também eu quero convidar para seguir no Instagram algumas meninas que eu vou falar agora. É uma listinha bem pequena, mas existem muitos produtores e cineastas negros, né? Então, o Spike Lee, bem conhecido de todos nós, foi indicado ao Oscar em 1990, mas antes disso, lá em 1980, ele já tinha filmado um curta que rebatia o filme O Nascimento de uma Nação, que aborda a Ku Klux Klan. A Ava DuVernay, não sou boa no inglês, quem puder vai corrigir. Ela é fundadora de um movimento de distribuição de filmes com a temática negra. Primeira mulher negra a ganhar o prêmio de melhor direção no festival Sundance. É a primeira diretora a ganhar o Globo de Ouro do filme Selma, né? Eu acho que todos nós assistimos o filme Selma, né? Bem conhecido. Ela também é diretora de 13ª Emenda e de Olhos que Condenam, também outros dois filmes bem conhecidos nossos. Conseguiu passar a foto dela, Isabel? Eu? Agora foi.
Acho que agora vem Barry Jenkins, né? Barry Jenkins, ele tem como prioridade em suas produções tratar os desafios dos negros, né? Que o povo negro enfrenta. E ele foi diretor de Moonlight, também outro filme bem conhecido nosso, né? E daí a Sabrina Fidalgo, que é brasileira, ela é uma roteirista e diretora carioca. Seus filmes foram exibidos em mais de 300 festivais. O recente dela é o curta Alfazema, que foi lançado no passado. Ela recebeu 2 prêmios, um em Brasília, outro no Rio de Janeiro. E daí a Sabrina Fidalgo também tem Insta e ela está sugerindo alguns filmes essa semana, né, da Consciência Negra, ela está sugerindo alguns filmes para assistir, para discussão. E a Renata Martins, a gente deixou um link que é bem interessante e bem importante, na verdade, tá lendo a entrevista que ela deu, é uma entrevista bem potente, assim, ela toca, né, na ferida de algumas coisas, ela questiona muito o documentário, né, da Marielle, e ela é criadora da websérie Empoderadas também, que é uma websérie feita por mulheres negras e para, né, e sobre mulheres negras também. E ela também, a Renata Martins, é roteirista da Malhação, essa Malhação que está reprisando agora, Viva a Diferença, ela também é roteirista. E ela também ganhou alguns prêmios também ela tem Instagram, bem legal de estar seguindo. A Yasmin Tainá é criadora do Afrolix. O Afrolix é uma plataforma com a produção de artistas negros, é uma plataforma gratuita, eu não cheguei a acessar, tá? A Yasmin é carioca, ela foi premiada pelo curta Cabela. Cabela é um curta que fala dos procedimentos capilares, né? O quanto isso afeta a autoestima da mulher negra, principalmente da criança. Daí ela produziu e dirigiu também. Assim como Renata, a Yasmin, ela é muito crítica quando se fala das mulheres negras no cinema e das mulheres negras enquanto produtoras, né? O quanto é difícil se encaixar. Tem entrevista, não trouxe o link, mas tem entrevista da Yasmin, onde ela fala da importância da política pública na educação e quanto isso é importante para o jovem negro, principalmente, né? E quanto isso fez ela ascender na carreira. Então, ela também, ela é muito bonita, dá para seguir ela no Instagram também. E é bem legal também porque ela fala que ela foi, ao fazer o Cabela, ao produzir e montar o roteiro do Cabela, ao iniciar as gravações, ela foi assaltada e ela perdeu todo o equipamento. Ela teve que gravar o curta 2 vezes, coitada da menina. E daí, para encerrar, né, essa listinha, não dá para não deixar de falar nessa roda de conversa do Cadu Barcelos, né, que ele foi morto no dia 10 de novembro, e diretor do documentário 5 Vezes Favela, agora por nós mesmos, ele que fez a releitura daquele filme de 1962, né? E ele era da favela da Maré, então eu acho que vem a calhar aqui na nossa roda de conversa, está falando desse rapaz, onde ele já participava de ações, muito engajado na favela, e também para a gente também está percebendo que a favela era um princípio, né, de onde surgiu assim, tá, esse povo aí precisa ser representado, a gente precisa falar deles, a gente precisa falar das lutas deles, né? Então acho que Cadu Barcelos a gente pode estar falando dele também. E ele também foi formado pela Escola Popular de Comunicação Crítica, começou a carreira aos 20 anos. Aí eu até esqueci de colocar aqui do Lázaro Ramos. Lázaro Ramos também é cineasta, diretor e roteirista. E uma coisa muito importante, Lázaro Ramos deu uma entrevista há pouco tempo, onde ele fala assim: hoje eu posso escolher o papel que eu vou fazer, hoje eu posso recusar o papel de bandido.
mas isso não é possível para os negros que estão começando a carreira, né, na TV ou no cinema, né? Então, isso a gente percebe nessa fala, como ainda, quando tu vai convidar alguém, um grande diretor vai convidar alguém, como ainda é estereotipado e como ainda a sociedade impôs alguns papéis para a população negra, né? Então, e essa fala do Lázaro Ramos, eu fiquei com ela marcada na cabeça, porque remete sempre à década de 60, né? E a Renata também traz isso nesse link que a gente compartilhou com vocês, né? Então, mais uma vez, eu volto a dizer que a gente tem que naturalizar as produções intelectuais das pessoas negras, né? Então, a gente passa a vez para vocês para nós discutir um pouquinho, conversar um pouquinho, para não ficar só nós falando, né, Guri? Ninguém quer falar. Agora, com as produtoras de streaming, né, a gente consegue ver alguns filmes que tem o Hotel Brasil, que é um filme nigeriano, né, que fala da moça que herda um hotel na Nigéria. E aí ela tinha um sonho de Europa, gastronomia na Europa, e acaba voltando para casa porque ela tem que tomar conta, né? E saem um pouco daquele estereótipo, né, do migrante, do imigrante, ou do escravo, ou do bandido, que as novelas brasileiras são consumidas mesmo pela população insistem, né, em ficar da morena, da mulata sensual, que quando ganha dinheiro alisa o cabelo. Eu brinco com as alunas do IFAR lá, né, e você vê as mocinhas da novela, né? Elas começam na periferia e aí encontram o príncipe encantado e alisa cabelo, né? Ainda a gente vê muito estereótipo, né? A gente sabe que a maioria da população brasileira que fica pobre ainda são negros, mas eu brinco que a última novela, a gente está falando de cinema, mas novela que é mais ao alcance, né? A moça pobre, filha da empregada, foi estudar direito porque o namorado branco insistiu. Quando seria, não sei, mas no dia a dia a gente vê muito mais as meninas ensinando, né? Indo atrás da ProUni, as universidades federais, né? Então, tem detalhes que não são detalhes. Esses detalhes cotidianos é que ficam mantendo o tratamento racista no cinema, na TV e no dia a dia, né? Exatamente. Falando sobre filme, como apareceu a diretora brasileira negra ali, é do filme que vai lançar agora, dia 13 de dezembro, sobre o M8, que é sobre um rapaz, o Márcio, que entra na Universidade Brasileira Renomada de Medicina. E uma das coisas que aparece, que vai contando, né, que é a primeira vez que ele aparece no ambulatório, se eu não me engano, para ver os cadáveres, para eles estudarem o corpo, né, na parte de fazer cirurgia. Então ele acaba, um dos corpos que ele acaba vendo é de um morador da periferia. E como ele é, como vou dizer, não é médium, mas ele é sensível, ele acaba, na hora que ele toca no corpo, ele acaba sentindo o que aquela pessoa, que a pessoa que morreu sentia. Que ela, os temores dela, por que ela foi morta, como que ela foi morta. Aí na hora que ele vai presenciando aquilo, vai passando toda a cena da vida da pessoa, ela vai contando para ele como aconteceu aquela morte e ele vai se identificando. Ele vai tentando compreender como que aquilo ali afetou a pessoa e vai começar a afetar ele. Porque em meio da faculdade que ele tá, ele é um aluno excelente, tira notas altas sempre, mas aquilo ali começa a afetar todo
ele começa a ter pesadelos com tudo que ele via das pessoas. E dos, vamos dizer, os atores, tá o Lázaro Ramos, o João Acaibé, o da Sítio do Pica-Pau Amarelo, o seu Barnabé, que também tá no filme. Eu posso passar o trailer para vocês verem? Tá, só um momento. Vou apresentar a tela. Espera um pouquinho. Estão conseguindo ver? Tá, eu vou despausar aqui. Cada grupo de alunos são diferentes. Você vê o texto. Tudo bem aí? Eu estou procurando descontar com a família. Talvez. Preparar. Entendi. Eu não estou tentando convencer o senhor de nada. Eu só gostaria de enterrar um dos corpos. Isso eu entendo, o seu pensamento, o seu envolvimento, mas infelizmente não posso fazer nada com o seu professor. Bem, tá tudo, moleque! Moleque é surdo, coloca a mão pra trás. A gente recebeu um chamado de assalto e achou que aqui era o endereço certo. É só fazer o nosso trabalho. Essa história na cabeça. Eu acho um pouco. Você pensa que eu não sei o quanto é difícil para você? Pensa? Eu não tenho noção de como é na faculdade. A senhora não tem noção de tudo. Cala sua boca! Cala sua boca que eu sou sua mãe! Cala sua boca que eu sou uma mulher preta falando! Não me interrompa! Vocês já se perguntaram sobre a história dessa escola? Mas eu me pergunto se não tem mais a ver com essa escola. Os meus colegas de turma. Preocupa muito dizer. Porque só isso já dá trabalho demais. Uma das coisas que eu acho bastante importante nesse filme é o modo que ele é bastante retratado. Porque uma das coisas que eu posso falar, tipo, eu, desde pequeno, e meus irmãos e minha irmã, a gente sempre estudou em colégio particular. E meus pais sempre tiveram esse receio de como é retratado ali no filme, do modo que a gente é visto e visualizado pelas pessoas. Porque, como eu vou dizer, para a população negra é bastante... Não sei, é comum, não é comum. É uma coisa que acaba ficando comum pela repetição de tanto que acontece, mas ela não devia ser. Que é o tratamento que a polícia faz com a gente, do modo que a gente é olhado pelas pessoas. A pessoa não precisa pegar e sair da mesma rua, atravessar a rua para não encontrar com o que acontecia em bastante décadas atrás. Mas só o simples olhar torto, ou desconfiança, olhar dos pés à cabeça, já é uma coisa desconfortante. E esse filme mostra bastante isso, que é o medo ainda mais da mãe dele.
que é o medo que cada pai e mãe negra tem receio que aconteça com o seu filho, como aconteceu ali a polícia pegando e batendo nele. Tipo, o que o chamado tinha da polícia tinha a ver com ele, né? Ela não podia pegar e dar uma carteirada mesmo, mas de modo, vamos dizer, profissional, pedir para ele encostar, ó, cidadão, por favor, pare um pouco, mostra os documentos, levante, pegue seus documentos devagar, de modo não dê receio. Os caras foram direto e deram uma coronhada no jovem e derrubaram ele. E essas são as coisas que acontecem diariamente, que a gente não percebe, ou que não é tão, não é tão mostrado pela mídia, mas acontece bastante. E esse filme está mostrando bastante essa situação. E é uma das coisas que eu mais espero para ver como que vai se desenrolar o enredo do filme, o que ele vai mostrar. Porque mesmo sendo um filme de drama, é um filme que carrega uma grande carga social da situação do negro. Ainda mais em São Paulo, que é horrível como que eles são a maior parte da população é tratada. Eu vou lançar agora o link aqui para vocês do trailer. E dia 3 de dezembro ele vai ser lançado nos cinemas. Provavelmente nos cinemas não, né? Por causa da pandemia, mas... E ele é um filme totalmente feito pela produção de atores e trabalhadores negros. O diretor é negro, o ator principal, os coadjuvantes. E é só isso mesmo. Eu espero que tenham ficado incomodados, gente. Eu não sei se vocês viram que essa semana a Netflix lançou um filme, Rosa e Momo. Alguém viu, ouviu falar? E a representação, o menino, né, o Momo, é um menino muçulmano, e ele é órfão, a mãe morreu e o pai... Eu comecei a assistir ontem, mas eu não vi até o final, né? Então eu não posso falar muito, mas ele é órfão e ele acaba sendo criado pela Sophia Loren, que é uma ex-prostituta e cuida de filhos de prostitutas. E é um menino negro, ladrão, mostra ele no início, né? E eles vão criando uma amizade, assim. Então, falando dessa representatividade, né? Acaba que mostra um menino pobre, ladrão, negro e órfão, e ainda tem mais a questão que ele é muçulmano, Mohammed é o nome, né? Que ele nem sabe por quê, ele fala, eu não, né, nem sei por que eu sou muçulmano, ele não. Então, acho que também é bem interessante, vai falar ele se passa na Itália, né, mas vai falar do imigrante que chega lá e ele acaba se envolvendo com uma gangue também, que eram uma gangue de traficantes, né, mas eu não vi o fim, eu sei já, pelo que eu li, que o fim é um final mais feliz, assim, o fim da história, né, mais feliz para ele, não para ela. Mas interessante esse outro filme, né, que o Matheus citou, também me deixou curiosa. Outro que eu tava me lembrando agora é do... Vocês conhecem o Emicida? O rapper Emicida? Então, Sim. vai lançar um filme... Não é filme ou documentário? Filme documentário. Que é sobre... Tem o mesmo título do disco dele, desse último disco amarelo que ele lançou. Se eu não me engano, essa semana ainda vai lançar o filme documentário dele. O enredo não posso dizer muito bem, porque eu não dei uma pesquisada a fundo sobre o que é.
Mas eu tô colocando o link aqui para vocês verem depois. Se quiserem, eu posso passar o trailer. Eu queria. Posso falar? Regiane, Vai, pode falar, claro. achei que ninguém estava me ouvindo, fiquei eu. Será que eu fiquei? Não, era para seguir falando. Aham. Ah, só uma consideração, assim, hoje estava num evento de história e o pessoal, e teve um trabalho do pessoal do PET, não sei nem de que universidade eles são. Depois se eu conseguir, eu envio e a Regiane compartilha com o pessoal. Sobre a repercussão e a reação cultural que teve quando foi lançado o filme Nascimento de uma Nação. Que a partir desse movimento, eu acho que foi a colega que comentou, a partir desse filme se criou ou se movimentou a questão de grupos ligados tanto a teatro quanto outras ao cinema, enfim, de pessoas negras nos Estados Unidos começam a se movimentar para produzir, né, para mostrar que não, a gente também pode, né, e a gente tem que ocupar esse espaço de representação para que não não fique essa imagem lá do Nascimento de uma Nação. E eu nunca tinha feito essa leitura. E aí eles apresentaram hoje, foi bem legal. Pena que não foi gravado. Mas eu consegui o contato deles amanhã, segue o link, eu vou passar depois para o pessoal daí. Eu achei muito interessante porque eu não tinha parado para fazer essa leitura, assim, quando a colega estava colocando dos dados e tal. Eu não sei se é o mesmo que ela falou, que é o canal com só material, né, que só aceita materiais que tenha alguma pessoa ou na produção, ou na filmagem, ou direção, enfim. É a Afroflix, eu não sei se é a mesma que ela falou ou se é outra. Esses dias eu estava num evento também falando de cinema e educação, e aí tinha duas meninas falando sobre essa questão da representação, enfim, e elas colocaram o link da Afroflix. Ali tinha como Afrolix, né? Eu não sei se seria a mesma produtora, a mesma criadora do Afroflix. Chegou a ver? Eu achei a equipe. Aí talvez pelo nome. Ali, a Yasmin tá Tainá, ali. Yasmin tá ali. Stefaninha Paola, Bruna Souza, Monique então Rocco. acho que é a mesma coisa. Foi criado em 2015. Eu não sei desde quanto tem essa, e aí essa é a que eu acompanho, assim, que eu descobri esse ano, assim, meio maluco, né? Mas eu descobri muitas coisas legais. Sim, E também o pessoal da Universidade de Porto Alegre, a URGS, eles têm um curso que é trabalhando com cinema na escola, e esse ano foi a questão do cinema negro. Eu até recebi um material, me inscrevi e não consegui fazer por conta de tanta coisa que a gente tem, mas o material que eles têm é muito legal, e aí a Isabel colocou do livro, né? E nesse material eles trazem mais curtas-metragens, que para a gente trabalhar na escola é um pouco mais fácil por conta do tempo, que a gente tem poucas horas, né? No caso, das disciplinas. Depois eu vou mandar para as gurias e aí elas passam para a Isabel e a Isabel passa para a Cauã.
Não, esse da URGS eu fiz o curso esse ano, eles trabalham mais com curtas mesmo, e principalmente os brasileiros, né? Dando espaço para esses que não estão no comercial, né? E aqui do lado eu coloquei o do Black Filmes, que é um streaming de filmes com temática negra, né? Então hoje já tem várias oportunidades. E ela falando da questão do filme, também tem a Revolução LA, foi na década de 70, 80 e 90 que a Universidade da Califórnia começa a abrir cotas em vários cursos, e aí inclui artes visuais e cinema, que é a escola que o Spike Lee não concluiu, mas ele participou, o Jordan, o do Noce, do Corra, e outros cineastas e roteiristas que começaram a batalhar lá em final de 80, principalmente na década de 90, né? E que eles começaram, não se viam no cinema, né? Eles estando na cidade do cinema, Los Angeles ali, não se enxergando. E ainda tem eles criaram uma associação, né? Revolução LA de Los Angeles. É difícil achar material, mas eles têm alguma coisa na internet, a maioria em inglês. Eles são fechadinhos, eles acabaram um grupo mais fechado para poder se organizar, né? E cobrar o que hoje a gente vê, que o Oscar também, inclusive, as cotas pro filme, cotas para quem julga o filme, né? Porque uma coisa é você colocar atores, diretores e continuar uma maioria branca avaliando, né? Então isso vai um pouquinho, não vai mudar da noite para o dia, mas vai melhorar bastante a diversidade. Isabel, Oi. eu queria fazer uma pergunta, aproveitando, a Bibiana colocou um comentário ali, ó. É necessário o cinema negro na escola, como sempre comentamos, mudar a ideia desse cinema para matar tempo, né? E sim, momento de transformação pessoal e intelectual para uma sociedade melhor em um futuro próximo. Torcemos. Eu gostaria, assim, ó, de perguntar para vocês, né, a Cauana também, Matheus, pode ser, o Instituto Federal Farroupilha, né, existe uma lei que fala que devem ser estudados, né, a história e a cultura afro, né, e africana e indígena, a gente tem os núcleos, né, mas de fato, assim, em sala de aula, como vocês percebem se isso se cumpre, se são desenvolvidas essas temáticas efetivamente, né, não são uma coisa para cumprir tabela, digamos, né, como vocês percebem dentro do Instituto Federal Farroupilha esse processo? E tem a lei do cinema também, né? Que deve haver um espaço para o cinema, né? Isso também, né? As 2 horas mensais de cinema nacional, né? Sim. Eu brinco que o meu primeiro Dia da Consciência Negra em São Borja foi o filme, né? 12 anos de escravidão. Eu vi 2 profs correndo para apresentar na aula. Esse foi o dia da semana, né? A semana foi um filme para 2 turmas, né? Mas não é exclusividade do IFAR. Não conheço todos os campos, mas São Borja, né? Não é a exclusividade, não é só lá que correm para a gente quando tem avaliação de curso, né? O bom é que alguns coordenadores já no começo do ano eles já não vamos pensar em algo a trabalhar, mas geralmente é pós ocorrência. Que na verdade tem que estar nos PPCs previstas essas ações, né? Sim. E elas têm que acontecer em todos os cursos. Sim, mas os PPCs também têm questão, né? Eles colocam ali que é de responsabilidade do NEAB. Isso é uma crítica que eu tenho, né? Olha, de todas as disciplinas, todos os componentes, mas vão chamar o NEAB. E aí jogam a batata quente pra gente. A gente adoraria entrar em todas as disciplinas, né?
Mas aí, infelizmente, vem todo o racismo estrutural, né? Não é o IFAR, não é as universidades, lugares de emprego, não é a sociedade que a gente vai conseguir adentrar de boa vontade. A gente tem que esperar abrir uma frestinha e meter o pé na porta, né? Então, eu brinco que não deveria ser o novembro, tem até um grupo mais organizado lá para São Paulo e Rio, que diz que não nos chamem, né? Só no novembro, né? Eu sou profissional o tempo todo, mas é o espacinho, a frestinha que nos dão. Então, eu acho que a gente tem que ocupar esses lugares e ficar incomodando, mandando, incomodando. É para ser incômodo mesmo, é para nos olharem e não nos confundir, né, Cauana? Duas negras na biblioteca sendo a mesma pessoa. Não, olha, no IF eu percebo que fica mais nas disciplinas de história, de literatura. A Laís está aqui assistindo. Semana passada a gente fez uma atividade bem legal na disciplina de literatura. E os outros cursos não conseguem enxergar essa possibilidade, né? Até outro dia eu estava lembrando do curso de informática. Não sei se vocês viram toda a polêmica do algoritmo que não estava recuperando pessoas negras no Instagram, né? Então, aquilo dali é informática, né, gente? E é engenharia da computação. Então, poderia estar discutindo isso também. Mas a gente entende, né? Todo o sistema, por isso que não é possível, não, que fica difícil de pensar como trabalhar indígena e negritude, né, numa disciplina, a sessão engessada. Um exemplo disso é a BNCC, que ali tem toda a transversalidade para trabalhar, falando a nível de escolas estaduais, né? Toda a transversalidade para trabalhar a negritude indígena e se depara com escolas, com professores que dizem que não sabem o que fazer, né? Eu falo isso agora porque eu estava ajudando a minha mãe a organizar as aulas com a pandemia, com essas aulas online. Daí eu acabei lendo quase toda a PPC do terceiro ano. E daí não pode dizer isso, tá tudo ali, imagina, né? Mas não são coisas a se repensar e que a gente possa estar desconstruindo isso dia a dia. É um processo, não adianta, né? A gente não vai conseguir chegar numa instituição agora e desfazer todo esse sistema aí que a gente tem racista, institucionalizado, né? Não tem como. Mas é um processo, a gente vai indo nas rodas de conversa, assim a gente vai trabalhando dia a dia, né? Eu já vou agradecer, para não se estender muito, talvez. Agradecer o convite, que venham mais rodas assim como essa para a gente estar conversando. Eu quero só complementar, Cauana, porque amanhã a gente continua, né? Quem quiser nos acompanhar, né? Amanhã, para não acabar, né? Para dar continuidade, é exatamente isso. Amanhã a gente vai abrir um espaço, ocupar um espaço de resistência, de fala, né? Talvez hoje ou amanhã, a Isabel possa falar sobre um pouquinho sobre o colorismo, ela que traz essa fala, né? Que também é contestada, mas a gente tem que falar de tudo que é aceito, do que é contestado. E eu acho importante, porque eu sou professora de diversidade e educação inclusiva, e a minha formação é educação especial. Então, qual é a minha provocação no curso de licenciatura em matemática? É trazer a questão da etnomatemática, né, as oportunidades de provocar a diversidade no outro caminho, né, da questão pedagógica, da questão das possibilidades pedagógicas pelo caminho cultural. Né? A gente discute política, sim, mas discute pelo caminho pedagógico também, né? De que maneira que essas comunidades se organizam, constroem seus saberes, constroem suas aprendizagens, né? De que maneira que esses saberes vão passando pela ancestralidade, né? Tudo isso a gente tem que provocar, porque parece que a escola, no formato que a gente conhece, sempre existiu, né? Parece que essa escola institucionalizada, que foi instituída, sempre existiu, né? De que maneira que as anciãs
passavam esses saberes, ensinavam de que maneira que esses saberes eram construídos. Então, não é só em novembro, não é só pelo caminho político, também passa pela questão pedagógica, didática, pelo sentimento, pela construção de afeto, pelo momento em que eu percebo que o meu aluno negro não se sente representado, não se reconhece negro, né? Não ocupa um espaço como esse nosso aqui, que poderia estar aqui, né? Onde estão os estudantes negros do IFAR, né? Que poderiam estar ocupando esse lugar de fala, de representação, né? Que não necessariamente seja lá o NEAB, mas qualquer espaço. Um espaço de matrícula que ele ocupou quando ele acessou a instituição, né? Então, são provocações. Dói bastante, né? Mesmo que a gente não esteja lá na linha de frente do preconceito e do racismo, e desse racismo estrutural, ele nos afeta e nos afeta muito, né? Eu quero agradecer, eu vou... gurias, que hábito, né? Isso é um feminismo estrutural que eu tenho. Gente, eu caiu minha internet, caiu tudo do computador, eu tive que passar para o celular, então eu vou pedir um pouquinho da ajuda da Rejane, tá? Rejane, aí não sei se tem alguma coisa no chat, ou se o pessoal quer fazer uma participação para a gente agradecer aos colegas e fazer o convite para continuar amanhã também, né? Certo. Já agora, 18h30, alguém mais gostaria de conversar, perguntar ou expor alguma opinião? Né? A palavra está aberta. Eliane, eu não sei, vocês vão continuar onde? Tu vai passar um endereço? Não estamos te ouvindo. Eu vou divulgar pela... Oi, agora está ouvindo agora? Sim. Tá. Já está sendo divulgado, vai ser junto ao grupo de diversidade e educação inclusiva, né, os licenciandos da matemática, mas a gente estende o convite a quem quiser participar. A Cauana e a Isabel vão nos brindar novamente com a presença, eu já estendo o convite ao Matheus, né, que se quiser estar conosco será muito bom. Não é um outro enfoque. Gurias, quem sabe vocês já deixam o convite, vou passar a palavra para vocês. Pode ser. Amanhã é Vidas Negras Importam, né, Isabel? Essa temática de amanhã. É uma provocação não ao cinema, mas às redes sociais. Às redes sociais. E daí, hoje eu estava ainda dando uma olhada na entrevista da Djamila Ribeiro, que foi no Roda Viva. E daí fica esse convite, então, para amanhã, e quem quiser dar uma olhadinha na entrevista dela, que ela fala um pouquinho disso e também fala do colorismo, né? E o quanto a mídia influencia para essa hashtag. E amanhã a gente fala mais. Em tempos certo. de hashtag... O Matheus, ele compartilhou o link do Instagram. Vou só passar o nome, tá? O convite. Em tempos de hashtag, quais vidas negras importam? Muito bem. O Matheus compartilhou o link do projeto, um projeto de extensão, e aí a gente vai poder conhecer melhor um pouquinho as ações. E eu acho que é isso, ninguém mais se manifestou. Eu quero. Vai. Só para não terminar. Duas coisas. Primeiro, essa questão quando as gurias falam que, né, é o grupo, é o NEAB, né? Isso, que acaba sendo colocado para eles, e quando a Cauana falou da questão de que esperam ou, né, atribuem mais a um ou outro professor, eu sou professora de História na rede estadual e municipal aqui em São Francisco de Assis, e sempre alguém diz assim, não, mas consciência negra, a Rafaela faz alguma coisa e tal, né? Ou eu tinha uma colega, mas porque por militância, digamos assim, que ela fazia também, que era de linguagens.
mas o quanto a gente ainda está nisso, assim, isso aí é assunto de história, isso aí é assunto... E o Enio está aí também, né? E eu acho que o Enio também é professor de história. Isso fica muito focado numa disciplina. Isso não é para ser numa disciplina, isso é para trabalhar em todas, né? E o ano passado a gente teve uma ação do pessoal do IFE aqui de São Vicente, na escola que trabalha, aí elas trabalharam com o filme Estrelas Além do Tempo, que é a história da matemática, né? Da NASA, enfim. E aí elas abordaram isso, quer dizer, peraí, por que a questão da matemática, né? A professora de matemática não pode trabalhar junto? E aí a minha colega disse, olha aí, a Rafaela sempre fica falando que todo mundo pode trabalhar. Eu nunca tinha entendido como trabalhar na matemática isso. E aí, a partir da atividade que as gurias fizeram, ela, agora eu vou começar a trabalhar esse filme aí com o pessoal, né, dentro da matemática para trabalhar. E a segunda questão, eu não sei que curso que o colega faz, agora me fugiu o nome dele. Eu sou muito ruim com nomes. O Matheus. Matheus, eu quero fazer um convite para ti. Eu tô com um projeto maluco meu, assim, no estado, e onde a gente está trabalhando com jovens, com empreendedorismo ou ativismo social. E aí, os alunos ficam malucos, assim, quando tem alguém que fale, né, na vivência deles, assim, a questão de filme, a questão de... eu tive e aí eles começaram a trabalhar, ou falar sobre jogos e tal. E aí, quando fala na história em quadrinhos, também, né, os HQ, eles falam muito nisso. Então, eu quero fazer o convite para a gente marcar uma tarde para a gente conversar com os alunos sobre isso. Sobre a questão das histórias em quadrinhos, enfim, tá? Aceito bastante. Muito obrigado. Tá, eu vou passar meu número pelo chat daí. Tá bem. Obrigada. Eu que agradeço. Mais alguém? Eu quero agradecer também e dizer para a Rafaela que agora eu não estou mais no NEAB, né? Mas eu estava em licença para o mestrado, mas antes eu tive desde 2015, depois que eu vi a cena de duas professoras só para fazer a atividade, e a gente se debruçou como NEAB e NAPNE, que trabalham junto, né? O Nogedes ainda não tinha, e em cada componente curricular a gente colocou o que poderia ser trabalhado, inclusive nas técnicas, né? Lá em São Borja, que tem turismo, gastronomia, e de turismo a gente conseguiu um projeto até, que foi inclusive pela FAPERGS, né, de reconhecer os territórios negros na região, mas a gente cedeu ao trabalho de colocar em cada um, e está lá engavetado, né? Mas é só procurar um pouquinho, juntar uma... E ontem eu estava falando com São Borja, uma escola estadual também, e aí eu estava colocando para os professores o que eles poderiam trabalhar em cada, assim, muito rápido, né, numa live, mas... E realmente a vontade, hoje em dia a gente tem muito mais material, a questão de uma cutucada e todo mundo pegar junto para ter a mudança mesmo. Obrigado pelo convite. Tá. Com licença, professora Rafaela, eu gostaria de perguntar se teria como um amigo meu que é professor de história, a gente conversa bastante sobre quadrinhos e sobre a cultura geek. Se teria como convidar ele junto para o seu projeto, para levar ele? Ótimo. Viu? Isso vai virar uma gangue agora no final. Capaz que não. Eu botei meu número o número do meu telefone no chat, aí tu entra em contato e a gente conversa. Me chama ali que a gente conversa bem. Dá um oi aí, mamãe do Matheus. A mamãe do Matheus está aí. Oi, tudo bem? Cheguei agora do trabalho. Estou bem curiosa de saber qual a escola que a Rafaela leciona. Também sou professora do Estado. E ouvi um pouquinho da conversa aí dos profs, né? E como disse a Isabel, é um trabalho de formiga, né? Mas a gente precisa iniciar. Temos muitos materiais e agora ainda mais assim um contato referente às lives, a gente consegue assistir e ouvir muitos, né?
negros e negras, professores, pesquisadores, e, como disse também a professora Eliane, esse é um processo que não é só nosso, quanto professoras negras e negros, mas de todos nós professores, né? Para a gente poder trabalhar, divulgar, não, valorizar toda a nossa história, nossa cultura, né? E achei muito importante que a professora Eliane falou, onde estão os nossos jovens negros, né? Não é só a partir do NEAB, mas é importante porque é um grupo que valoriza, que instiga, que chama, e também isso aí faz parte assim, ó, de cada professor fazer essa chamativa, fazer essa provocação, para que todos se envolvam e participem no ambiente escolar, né? Porque senão a gente vai continuar vendo poucos jovens, e a gente precisa trabalhar essa autoestima neles. Dói, como disse a professora Eliane, não é fácil, mas o professor tem que ter um outro olhar, não só trabalhar a questão da escravidão, né, gurias, Isabel e Cauana, mas as potencialidades, né, as riquezas, o que mais nós, negros, tivemos de contribuição e estamos ainda contribuindo, né, na ciência, na matemática. Então, se a gente começar a nomear e a trazer personagens para dentro da nossa disciplina e falar, eles vão se visualizar cada vez mais. E aí sim a gente vai começar a enxergar quantos mais negros estão se visualizando e adorando ver que o professor também se interessa, o professor também respeita, né? E quer saber também mais dessa história. Muito bom esse encontro de vocês. Muito obrigada. Participe conosco amanhã, se sentir à vontade. Tá bem, tá bem. Chegando no horário certinho, eu consigo acompanhar. A gente tem que dar um apoio, pressionando eles, né? Isso. Deixar vocês. Tchau. Beijo. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Bom, eu acho que eu vou encerrar a gravação e aí a gente se despede, ok?